Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu até deveria contraditar o discurso do líder do PT, Humberto Costa, mas deixo esse privilégio para o líder do meu partido, o senador Cunha Lima, para que ele possa, com mais tempo, quem sabe, contraditar a argumentação do senador Humberto Costa, líder do PT nesta casa. Eu tenho o objetivo hoje, senhor presidente, de destacar a proposta do senador Romário, que pretende a instalação de uma CPI para investigar a CBF, como consequência das denúncias internacionais resultantes da investigação norte-americana, que já coloca na cadeia alguns dos dirigentes do futebol internacional. A FIFA realmente se transformou numa organização criminosa há bom tempo. Há 15 anos, senhor presidente, eu tive a primazia, senador Ataídes, de presidir nesta casa a CPI do futebol. Nós nos acostumamos, no Brasil, a não valorizar nada que seja produzido no parlamento brasileiro. Aquela CPI, há 15 anos, revelou mazelas do desporto nacional e internacional e, sobretudo, fez com que o Brasil conhecesse as relações promíscuas estabelecidas entre a CBF e a FIFA. Foi exatamente em função daquela CPI que a Justiça Suíça instaurou procedimentos de investigação que culminaram com a renúncia de Ricardo Teixeira e a punição também de João Havelange. Os elementos fornecidos por aquela CPI deram origem a uma investigação na Suíça. E, senhor presidente, a CPI do futebol, realizada pelo Senado, que deu origem ao Estatuto do Torcedor e à Lei de Responsabilidade Social do Desporto, foi mais divulgada e valorizada na Europa do que propriamente no Brasil. O jornalista Andrew Jennings, da BBC de Londres, autor de vários livros sobre a corrupção no futebol, na sua última obra literária, O Jogo Ainda Mais Sujo, faz cerca de 50 referências à CPI do futebol instalada no Senado Federal em 2001. Aquela CPI foi a crônica da decadência anunciada do futebol brasileiro. A decadência que se consagrou, sobretudo, na última Copa do Mundo, tem como causa a corrupção e a má gestão no futebol do Brasil. A instalação de uma CPI, nesse momento, se justifica para propor transparência aos fatos. Veja, senhor presidente, como se trata de algo de grande importância. O presidente dos Estados Unidos, Obama, se pronunciou há poucos dias, do alto da sua autoridade de líder mundial, na reunião do G7, se pronunciou a respeito da crise no futebol mundial, a crise ética, propondo que o futebol seja administrado com competência, com seriedade, alegando tratar-se de orgulho nacional. Muito mais do que orgulho nacional, trata-se de uma atividade essencialmente econômica, geradora de emprego, de renda e de receita pública. O futebol movimenta no mundo anualmente mais de 200 bilhões de dólares. E num país com as potencialidades
do nosso país, o futebol bem administrado certamente seria motivação de desenvolvimento, seria impulso ao desenvolvimento, seria uma contribuição extraordinária ao desenvolvimento nacional. E não tem sido administrado desta forma. Desde o final da Copa do Mundo, apresentei projeto que tem por objetivo conferir à CBF um novo arcabouço jurídico, transformando-a numa espécie de paraestatal e, como tal, sujeita à fiscalização e controle. Seria a CBF, como entidade, obrigada a prestar contas ao Tribunal de Contas da União, a fornecer todas as informações sobre operações financeiras realizadas ao COAF, a Autoridade Monetária Internacional, as operações realizadas com o exterior. Transparência absoluta com a publicação dos atos administrativos através da internet. Essas normas, esse rigor em relação à administração da entidade máter também seria estendida, essa norma, esse rigor, às federações, que teriam também as mesmas responsabilidades. Desde a CPI do futebol de 2001, o Ministério Público passou a ser convocado diante de gestões temerárias, fraudulentas, gestões que endividam de forma exorbitante clubes e entidades. Basta que o Ministério Público seja convocado. Portanto, a partir daquela CPI, o futebol ou a administração do futebol do Brasil deixou de ser considerado algo acima do bem e do mal e acima da legislação vigente no país. Uma nova CPI agora se justifica, repito, para propor transparência, manter o tema na pauta. Nós não podemos esquecer logo à frente que há corruptos que se envolveram na administração do futebol do nosso país, estabeleceram uma relação promíscua com a FIFA e devem ser responsabilizados civil e penalmente. Não podemos nos esquecer disso. E a CPI tem esse poder de colocar o mal à luz para que ele possa ser identificado, reconhecido, combatido, condenado e punido, evidentemente. Portanto, esta é uma das razões que justifica a instalação da CPI. Mas há uma outra, que é o aprimoramento da nossa legislação. A CPI deve ser palco, como a outra foi. Foi o palco para o início dos estudos, dos debates, para a elaboração do Estatuto do Torcedor e da Lei de Responsabilidade Social do Desporto. Esta CPI pode ser também o palco para o debate e a busca de uma nova legislação, fazendo com que a CBF se transforme numa espécie de paraestatal fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União. Alguém dirá, mas a CBF não mobiliza recursos públicos. O futebol brasileiro mobiliza, sim, recursos públicos. Tanto é, ainda há pouco esteve aqui o deputado Otávio Leite, que é relator de uma medida provisória que trata exatamente de benefícios que serão concedidos aos clubes de futebol no Brasil. Todos nós sabemos que os recursos das loterias, que são recursos públicos, patrocinam clubes de futebol no país, como recursos da própria Petrobras. Há uma relação, sim, do futebol brasileiro, das entidades que administram o futebol brasileiro com o poder público. Não bastasse isso,
o artigo 216 da Constituição determina que trata-se de patrimônio cultural do povo brasileiro. Artigo 216 da Constituição do país. A seleção brasileira é patrimônio cultural e ela é a principal fonte de receita da CBF. Portanto, essa relação está estreitada. Quando presidimos aqui em 2001 a CPI do futebol, travamos batalha judicial para a instalação da CPI. Alegavam tratar-se de entidade privada e, como tal, não estaria sujeita a CBF à investigação por parte de uma comissão parlamentar de inquérito. Também, quando quebramos sigilos fiscais, bancários e telefônicos de cartolas brasileiros, a mesma sustentação chegou ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal concedeu liminar para que pudéssemos instalar a CPI, quebrar sigilos e concluir uma comissão parlamentar de inquérito que trouxe resultados concretos, que fez com que cronistas esportivos à época afirmassem: a administração do futebol no Brasil passa a ter duas etapas. Até a comissão parlamentar de inquérito CPI do futebol do Senado e depois da CPI do futebol do Senado. Eu aproveito o ensejo ao término desse pronunciamento, senhor presidente, para cumprimentar o senador Romário, que teve a feliz ideia de coletar assinaturas para viabilizar a instalação da CPI, que tem essa responsabilidade de fazer com que os que se envolveram em delitos, em ilícitos praticados, nesta corrupção desvairada que obriga a justiça americana a acusar brasileiros, que esta responsabilidade seja assumida por inteiro pelo Senado Federal, com a realização de uma CPI que possa realmente contribuir para a limpeza que se faz necessário hoje para ver o futebol brasileiro fomentando o desenvolvimento econômico, social e cultural desse país. Muito obrigado, senhor presidente.